abra o texto. Você está feliz com Jesus? Amém. Você está grato por hoje? Amém. Meu Deus, o Senhor é bom. Então eu vou pedir para você agora rapidamente abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do segundo livro dos Reis de Israel. De antemão, enquanto você localiza o texto, eu gostaria de me desculpar com o pastor Samuel por conta do nosso horário de chegada. Nós atrasamos devido a alguns acidentes. Não foi um só, foram alguns acidentes na estrada e isso acabou nos prejudicando na nossa chegada aqui. Então, me perdoe ao pastor Samuel, pastora Denise, a toda a igreja, em nome de Jesus. Quem encontrou o texto bíblico, diga glória a Deus. Eu posso usar o tecladista do senhor, pastor? O senhor, servo de Deus, pode me ajudar? Aleluia. Me ajude aí, por favor. Faça um fundo com a minha cara. Brincadeira. Sou pentecostal, irmão, então o senhor já sabe, né? Se eu correr por essa igreja, o senhor leva o teclado nas costas e vai comigo, tá bem? Brincadeiras à parte. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, pega a carona com o vizinho. Vamos fazer a leitura do texto para otimizarmos o tempo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1, está escrito: Ora, Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Este homem era notável diante do seu senhor, segundo o livro dos Reis 5, e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena. E ela servia a esposa de Naamã. E ela disse então à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4, e o entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim disse a criada que é da terra de Israel. Versículo 10, e fecharemos, está escrito: e Eliseu enviou mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Você diz glória a Deus por isso? Muito bem, olhe para cá antes de você me emprestar aí. Até que horas eu posso, meu pastor? Opa, faz isso não. Falar isso para a Assembleia é um problema sério. Eu quero 45 segundos da sua atenção agora para depois pegar aí 30 minutinhos. Pode ser? Você pode me emprestar sua atenção? Até meia-noite é dia, né? Então 40 segundos aí. Quem me ouve aí atrás, diga amém. Vamos melhorar essa comunicação. Eu vou fazer uma pergunta e você irá me responder, não verbalizando a sua resposta, ok? Você vai me dar um pá. Esse pá é uma palma, não é uma salva de palmas, tá? Tem a diferença da salva de palmas para uma palma solo. Então eu te pergunto, tá ligado? Aí você só me dá um pá, tá ligado? Tem muita gente para pouquíssimas palmas, tá ligado? Pronto, melhorou, sincronizado, bem volumoso, bonito, tá ligado? Maravilha. Se eu, Amanda, disser glória a Deus, você dirá aleluia. Eu jogo glória a Deus, você joga o aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá ligado? Aí, ó. Que bonito. Quando eu disser vivo, você não responde morto. Se eu disser vivo, você é animado, tá? Hoje nós estamos no culto do Renovo, também celebrando mais uma primavera, obviamente, da nossa querida pastora Denise. Então tá todo mundo animado aqui, ok? Vamos lá. Quando eu disser vivo, você vai levantar as suas mãos, vai jogar ela para o mais alto que você puder e vai chamar o nome daquele que você sabe que morreu, ressuscitou e está aqui em nosso meio. Como é que é o nome dele? Jesus. Vivo! Jesus. Vivo! Jesus. Vou melhorar isso aí, tá? Mais 10 segundos e a gente começa.
Ao invés de você só levantar as mãos, eu vou ser ousada o suficiente para pedir para você levantar do seu lugar e jogar a mão lá em cima, em pé, ok? Você que está com a academia paga, está indo, está com o Pilates em dia, ok. Exceto você que está com problema de saúde, com criança de colo, tem problema de artrite, artrose, osteoporose, está repreendida em nome de Jesus. Você tem fé? Amém? Glória a Deus. Aí você vai ficar sentadinho no seu lugar. Do contrário, você vai levantar bem animado. Tá ligado? Aí foi, quase foi. Quase. Tá ligado? Viva! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Morto! Ah lá, viu? Ô Jesus! Tá vendo aí? Mas vocês não estão no culto não, irmão? Vocês estão pensando na festa, né? Bora, coloca a fiação aí. Tá ligado? Amém. Você só diz amém. Pronto, bora partir para o texto em nome de Jesus. Se até o final da minha participação eu disser qualquer uma dessas palavras, você não reagir da maneira que eu te ensinei, eu vou me certificar de que você veio pela metade para o culto, ok? E eu não quero acreditar nisto. Eu quero crer que você veio inteiro. Você trouxe o corpo, mas também trouxe a mente. Tá ligado? Vivo? Aí dormiu, tá vendo? Ficou com medo. Brincadeiras à parte, olhem para cá. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto aqui, embora conhecido e citado por tantos, ele narra para nós a história de 3 personagens extraordinários inseridos no contexto do Antigo Testamento. O primeiro desses personagens a ser citado aqui é Naamã, chefe do exército do rei da Síria. O segundo personagem é Eliseu, profeta do Senhor, escolhido para suceder profeticamente Elias. Nós conhecemos ambos, ok? Mas na grande maioria das vezes, ao falarmos sobre esta narrativa, quase sempre, nós pulamos a terceira personagem intrínseca aqui, que mesmo sem ser nominalmente citada, foi um instrumento de salvação que alcançou Naamã naquele tempo. Nós falamos dos feitos dele com base nas informações bíblicas. A mesma nos diz que por intermédio das suas mãos, o Senhor concedera libertação à Síria. Sabemos quem foi Eliseu por conta das informações que possuímos. Ele sucedeu Elias profeticamente, um homem que em vida realizou muitos milagres, e o maior de todos eles foi realizado após a sua morte. Mas, e eu repito isso para reiterar nesta informação, e você não se esquecer de absolutamente nada, quase sempre nós pulamos a história da menina. Eu quero que você entenda, por favor, tá ligado? Que menina aqui no texto fala sobre tenra idade. E a expressão tenra idade denota para nós que esta menina ou manceba era muito nova. Alguns pensadores antigos acreditavam na ideia de que ela deveria ter entre os seus 8, 10, no máximo, os 12 anos de idade. E ela tinha motivos para estar angustiada, aflita, desesperançada. Afinal de contas, ela, com pouquíssima idade, foi capturada num período de guerra, levada para uma nação estrangeira e forçada a servir a esposa de seu opressor. Eu não estou aqui construindo uma ideia ou trabalhando com a hipótese de, dentro deste período caótico, Naamã ter chegado aos pés do ouvido desta menina e ter perguntado se ela gostaria de ir para a Síria. Eu não estou dizendo a você que Naamã disse a ela: olha, sua qualidade de vida vai melhorar na Síria, você vai trabalhar servindo a minha esposa. Não, ela foi capturada no período de guerra e forçada a servir todos os dias a esposa de seu opressor. Ela tinha motivos para não ter mais esperança, para estar angustiada. Mas eu vim dizer para você que, independente dos percalços ou das intempéries da vida que esta menina vivenciou, ela ainda assim tinha motivos para celebrar ao Deus de Israel, porque foi uma grande sobrevivente na guerra. A menina não foi sobrevivente ela foi sobrevivente na guerra. Ela foi exposta, ela foi experimentada, ela foi treinada no vale da sombra da morte, mas sobreviveu. Porque na escola de Deus, às vezes Ele não livra só da guerra,
Ele também livra na guerra. José foi livrado no Egito, você sabe. Daniel na cova, você sabe. Os 3 amigos na fornalha, você sabe. Porque Deus sabe que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, mas tempos fáceis geram homens fracos. É guerra. Sustentamos isso com o pensamento de Paulo, a narrativa do mesmo apóstolo dos gentios, que desenhou com riquezas de detalhes um cenário de guerra. Na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, versículo 25 e 27, Paulo disse: 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia eu passei no abismo, em trabalhos, em fadiga, com fome, com sede, em jejum, muitas vezes, com frio e nudez. Só que este mesmo Paulo também declarou que quando era um menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando se tornou homem, ele deixou para trás as coisas de menino. Eu gosto da célebre frase que diz: muitos homens devem a grandeza de suas histórias às muitas guerras que precisaram enfrentar na vida, porque aquilo que nos impede de avançar hoje dará um poderoso peso de testemunho à nossa história amanhã. Olha para a igreja primitiva, olha para a história da mesma, a igreja que foi anunciada em Cesareia de Filipe, comprada a preço de sangue na cruz do Calvário, inaugurada em Pentecostes no capítulo 2, perseguida, hostilizada e oprimida, cresceu debaixo de guerra. Contexto histórico daí não nos deixa mentir. Nero, imperador romano, incendiou Roma e acusou os cristãos de terem provocado o incêndio, oficializando a primeira perseguição do império contra a igreja. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Antônio deu seguimento fazendo muitos mártires quando os irmãos eram denunciados anonimamente. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Trajano deu seguimento fazendo tantos outros morrerem a fio de espada. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Eu sei que tu está cansado de ouvir, mas vai ouvir de novo hoje. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. É verdade, irmão, porque em mais de 311 anos de implantação pacífica do cristianismo, o Império Romano gritou aos 4 ventos naquele tempo que ia paralisar a igreja, mas foi no período de perseguição que a igreja desfrutou do maior crescimento da história. Então eu estou esta noite dizendo para você que perseguições, prisões e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Se arregar os olhos agora e pergunta para mim: Amanda, quem pode me fazer acreditar nessa palavra? Quem me assegura dessa verdade? E eu te respondo: a Bíblia que você usa para fazer devocional na casa quando sobra um tempinho, a mesma. Paulo, inspirado pelo Espírito, disse em 2 de Coríntios 4, 8, 9: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que é que nós somos então, Amanda? Estamos no final de fevereiro, sobreviventes, sobreviventes, sobrevivente, 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 sobrevivente. Não é sobrevivente da guerra, não, é sobrevivente na guerra, porque você está na guerra, mas vem para o culto do renovo. Você está na guerra, mas está de pé. Você está na guerra, mas está adorando. Você está na guerra, mas é sobrevivente. Aleluia. Tem sobrevivente aqui. Está na guerra, mas está vivo. Sobrevivente na guerra. A menina sobreviveu na guerra. Levada ela foi para a Síria. Chegando lá, ela passou a servir a esposa do homem que a cativou, Naamã. Todos os dias acostumou-se a menina a ver aquele homem que aprisionou, viver uma vida dupla. O Naamã
Da porta de casa para dentro era um leproso, mas da porta da casa para fora, um homem que havia ganhado muitas batalhas, general condecoradíssimo, respeitado pelos compatriotas de sua nação, superestimado pelos seus superiores, isto é, o seu rei. À medida em que ganhava fora, ele perdia dentro. A menina acostumada a ver todos os dias a guerra de Naamã poderia ter retribuído a altura daquilo que ele lhe fez, mas ela decidiu tornar-se líder de suas emoções. Naamã a prejudicou, a levou cativa, a tirou de sua terra, de sua nação, a proibiu de adorar ao seu Deus como costumeiramente ela fazia em sua nação, e ela agora está todos os dias servindo a sua esposa. Ela poderia odiá-lo, desejar-lhe a morte, mas ela fez diferente. Ela tornou-se líder de suas emoções. E ser líder de suas emoções significa dominar a dor, mas não ser dominado por ela. Ser líder das emoções não significa sair do caos, significa não sair de si, do cenário do caos. A menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Eu vou repetir para alguém que está atrás de me ouvir. A menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Ela abriu a boca, pastora Rita, para liberar a palavra naquele ambiente, porque entendeu que o que não foi feito a ela não tirava do Deus dela o poder de fazer na vida do Naamã. Eu me lembrei da frase que Spurgeon disse há muitos anos atrás: retribuir o mal a alguém que fez o bem é agir como o diabo, perverso. Retribuir o mal por mal é agir como um animal irracional. Retribuir o bem por bem é agir como um homem dentro da sua conveniência. Mas retribuir o bem àqueles que nos fizeram mal é agir como um verdadeiro filho de Deus. Amanda, posso crer, Paulo disse: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ai, esse ato de perdão, a menina perdoou o homem que a prejudicou. Olha, o homem que defraudou sua vida, que lhe prejudicou, que lhe machucou, que lhe feriu, que matou seus pais, que atirou de sua nação. Você está dizendo então para mim, Amanda, que eu preciso da posição da menina, perdoar o Naamã que me feriu? Sim. Eu preciso perdoar quem me prejudicou? Yes. Eu preciso perdoar quem me defraudou? Ok. Mas eu não sinto vontade de perdoar. Desculpa. Perdão não é sentimento, é decisão. Vou te frustrar hoje, vou repetir: perdão não é sentimento, é decisão. Eu não sinto, rapaz, eu decido. Então eu não perdoo porque sou boa, maioral, legal. Eu perdoo porque eu quero ser perdoada. Desculpa, eu não perdoo porque sou gentil, maioral, legal. Eu perdoo porque eu entendi que aquilo que fizeram de errado contra mim não se compara com aquilo que eu fiz com Deus, e mesmo assim na cruz do Calvário Ele me perdoou. Perdoe. Ela não permitiu que o processo alterasse a essência de seu propósito. Abriu a boca. A menina abriu a boca e disse: quem dera. Em outras traduções está: tomara que o meu Senhor esteja diante do profeta que está em Samaria. Eu posso dizer algo para que você escute esta noite: tu não nasceu para ser escravo da sua dor. Você não nasceu para ser escravo da sua dor. Nasceu para ser servo e cumpridor de uma missão muito maior que o Senhor te confiou. Você foi chamado para ser cumpridor de um propósito muito maior que Deus te confiou. E dentro deste pensamento eu quero que você entenda que este chamado não é para quem tem dons ou talentos, mas é para quem, como a menina, suporta a dor da pancada. Este chamado não é para quem alcança as maiores, melhores notas musicais, mas é para quem, como a menina, aprendeu a adorar a Deus no olho do furacão. Porque nem todo mundo aguenta pregar chorando, cantar sofrendo, caminhar sangrando e ajudar precisando de ajuda. E isso não é sobre ter dons ou talento, é sobre entender que o óleo da unção vem com o preço do esmagamento.
Amanda, só Deus sabe como eu vim cansada, magoada e dilacerada. Eu sei como é pregar cansada, magoada e dilacerada, mas eu também sei o que é falar do Cristo, ou pôr a mão na barriga de uma mulher estéril e ver ela dando a luz e sendo mãe de filhos. Eu sei o que é pregar o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ver uma multidão de mulheres, homens e jovens se entregando a Jesus. Que maravilha! Isso não é sobre o que eu e você podemos ou conseguimos fazer, menina, mas é sobre aquilo que Deus pode, quer e faz através de mim e de você. Eu falei 2 vezes e repito a terceira para fechar com chave de ouro: você não foi chamada para ser escrava da sua dor, foi chamada para ser cumpridora de um propósito muito maior que Deus te entregou. Então a frase que eu fecho é: frutifica, menina, onde Deus te plantar. Abra a tua boca, pregue, comunique, declare e anuncie aquilo que o teu Deus tem o poder de fazer. Pregue a palavra. Menina, pregue a palavra. Menino, pregue a palavra. Moço, pregue a palavra. Líder, pregue a palavra. E não seus desabafos, menino. O púlpito tem se tornado palco para dores humanas. Pregadores que pregam suas feridas, cantores que entoam suas lutas e compositores que compõem suas dores. Deus não te ungiu para falar de você, te ungiu para falar dele. Porque a dor que você sente é passageira, mas a mensagem que você carrega é eterna. Olha para o teu Cristo. Olhe para Ele. Não permita que o teu processo obscureça o teu propósito. Não permita que o teu processo obscureça a tua mensagem. Abra a boca. Jesus sentiu fome, mas ele pregou. João, que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele sentiu sede, sabe? Mas pregou. E João 4:13 e 14, que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e todo aquele que beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Ele se cansou como homem, mas ele pregou em Mateus 11:28, que ele é o descanso. Vinde a mim vocês, cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chorou quando ele chegou lá em Betânia, Marta e Maria, desoladas, porque Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias, em estado de decomposição, fedia o corpo, a pedra já estava na boca da cova. O povo descrédito chamou Jesus para quê? As irmãs: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele vai, remove a pedra, mas antes disso ele chorou. Olha a angústia pela falta de fé do povo. Mas em Apocalipse 21 está escrito que ele enxugará dos olhos da sua amada noiva toda a lágrima. Você me ouviu falar isso? Eu vou repetir. Em Apocalipse 21 está escrito que ele enxugará dos olhos da sua noiva toda a lágrima. Estou gritando em alto e bom som para que você abstraia cada palavra que eu estou dizendo agora. O pão sentiu fome, a água sentiu a sede, o descanso ficou cansado, o consolo chorou, mas a mensagem permaneceu intacta. Amute. A menina no ambiente da dor, cativa, oprimida, sem poder ir para sua casa, sem ter notícia da sua nação, ficou e gerou um recado. O que Deus pode, dentro desta situação que Ele lhe permitiu viver, gerar em você, através de você? Porque eu olho para a Bíblia e eu percebo a rocha sendo ferida e ela jorrando água para matar a sede do povo que murmurava. Eu olho para Esther arriscando a sua vida para poder salvar o seu povo, gerando nisso um testemunho. Eu olho para Paulo, aprisionado em Roma, discipulando Onésimo, gerando um filho na fé, aprisionado. Que lindo poder observar esta narrativa. A pedra ferida jorrou água, a Esther gerou um testemunho, Paulo gerou um filho, a menina gerou um recado. E você? Ela abriu a boca e disse assim: quem dera ou tomara que o meu Senhor estivesse diante do... Fale alto, porque eu disse aqui, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua
nível de maturidade extraordinário. Nós estamos falando de uma criança. A esposa lhe contou: Naamã, a menina me disse isto. E ele diante do rei: ó rei, assim e assim falou a me. Assim disse a menina. Eu acho extraordinário observar que no capítulo de número 5, versículo de número 2, está escrito: eles trouxeram numa das campanhas militares uma escrava, ou uma menina, ou uma manceba, ou uma serva que ficou ao serviço da esposa, ou mulher de Naamã. Aí no versículo de número 3, dentro daquele ambiente hostil, ela libera uma palavra, ela lança uma semente. Aí no versículo de número 4, diante do rei, Naamã, assim disse a menina. Me choca, eu não sei você, mas me choca, porque no versículo de número 2 trouxeram uma menina, mas no versículo 4 está diante do rei dizendo: assim disse a menina. Eu me perguntei que tipo de conduta, pensamento, posicionamento teve a escrava dentro da casa para ter deixado de ser mais uma para ser a única. Que tipo de posicionamento teve a menina dentro do ambiente para ter deixado de ser mais uma para ser a única? Você há de concordar comigo que para que o recado dela fosse considerado por Naamã, ela precisaria no mínimo ter conquistado a confiança da família, sim ou não? Ela precisaria ter demonstrado um comportamento exemplar e confiável também, sim ou não? Então eu estou lhe dizendo que a menina tinha duas coisas: palavras e obras. A menina tinha palavra e obra. Nós estamos vivendo em tempos críticos de pessoas que têm palavra, mas não têm obra. Palavras sem obras. Pregam que não vivem, ensinam que não praticam, falam que não fazem. Mas a menina não. Tem palavra e tem obra. Porque tão importante quanto ter uma mensagem é ser uma mensagem. Ela tem uma mensagem, mas também é uma mensagem. A vida dela comunica o Deus que ela serve. Então Naamã diz: olha, assim disse a menina. Isso me choca. Aí o rei diz: viaje então. Agora vai Naamã debaixo da palavra da escrava, da manceba. Ela entregou o recado. Foi Naamã, preparou 10 mudas da melhor qualidade, carros, carruagens, cavalos. Ele preparou ciclos de ouro, ciclos de prata. E a expectativa é: eu vou impressionar o profeta quando chegar. Fez a viagem e ele se deparou diante da porta do mesmo. A gente caminha rapidinho. Só que quem saiu da casa não foi Eliseu. Quem saiu da casa foi o servo de Eliseu. Isso já quebra uma barreira de expectativa, porque ele foi para lá para ser recebido pelo profeta, mas quem o recebeu foi o servo do profeta. Isso é uma indignação muito grande, sendo Naamã maioral, um general condecorado, respeitado, na linha de frente do seu reino, do reino de seu senhor. Ele chegou ali, já havia comandado guerras contra aquela nação, e de repente ele não é recebido pelo profeta, mas pelo servo do profeta. Para piorar, o servo do profeta é abusado, porque não prolonga o assunto com ele, mas diz: a ordem é clara, desça o Jordão 7 vezes. Olha a indignação: como assim? Eu saí da minha terra, eu vim aqui, trouxe ciclos de ouro, ciclos de prata, para ser recebido pelo profeta, e o servo dele me recepciona. Como está a minha expectativa? Eu preciso que você compreenda que Deus não é gênio da lâmpada mágica para atender dentro do seu imediatismo. Ele é Deus, e como Deus, ele trabalha para cumprir o seu propósito e superar as suas próprias expectativas. Como eu posso crer nisso? Provérbios 16:1 está escrito assim: olha, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. 2. Primeira frustração: não foi recebido pelo profeta, mas pelo servo. Segunda frustração: o servo do profeta lhe dá ordem para mergulhar. Aonde? Jordão. Está Naamã indignado, porque o versículo de número 11 do capítulo de número 5 nos diz que ele não era completamente leproso, mas uma parte do seu corpo havia sido acometida por aquela doença, pela lepra. Então eu pergunto a você que está nesta noite ao alcance da minha voz: não faria mais sentido o profeta pedir para que ele lavasse somente a parte afetada pela doença, sim ou não? Mas ele pediu para mergulhar por inteiro. Se a mão lava a mão, não dá, tem que ser tudo. Se a pé lava o pé, não dá, tem que mergulhar.
Se a cabeça, lave a cabeça. Não, tem que ser por inteiro. Se implica e arremete a vida com Deus, porque Ele não te aceita pela metade. Então não dá para vir num culto como esse achar que dá para ser meio santo. Não dá para vir num culto como esse achar que dá para ser meio salvo. Não dá para vir num culto como esse achar que dá para ser meio limpo. Não dá para vir num culto como esse achar que dá para ser meio ungido. É tudo ou nada. Ou mergulha ou fica leproso. Ouviu? Primeira expectativa frustrada, não foi recebido pelo profeta, mas pelo servo. Segunda expectativa frustrada, ele pediu para mergulhar. Naamã não era completamente leproso. Terceira, a geografia. Porque a ordem dada por Eliseu a Geazi para comunicar a Naamã era o Rio Jordão. Você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Jordão, um rio que na visão de Naamã era sujo. Por isso ele sugere os rios de Damasco. Não são os rios Abana e Farpar melhores que todas as águas de Israel? Por que ele pediu para que eu mergulhasse no Rio Jordão? Eu acho interessante porque Deus trabalha dentro de propósitos. Jordão tem como significado aquele que desce. E este rio geograficamente desemboca no Mar Morto. E a costa do Mar Morto fica a pouco mais de 245 quilômetros abaixo do nível do mar. Muito específico. Pediu o Naamã para mergulhar nos rios de Damasco, Abana e Farpar. Oh, que incrível, porque o Abana, por exemplo, começa no alto do Líbano e ele não queria ter que descer no Jordão. Olha a Bíblia. Para baixo. Todas as vezes nós encontramos Deus conduzindo o seu povo para os lugares baixos. Na Bíblia Sagrada nós vemos isto: Deus conduzindo o seu povo para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele são testadas. O diabo, por sua vez, procura levar os homens aos lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência podem se infiltrar. Você pergunta como eu posso crer nisso, e eu te dou o exemplo. Satanás, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, assentado, ele olhou para o alto trono e disse assim: eu subirei e me assentarei lá em cima e serei semelhante ao Altíssimo. Mas como Deus não divide a sua glória com ninguém, o lançou de alto a baixo. Por outro lado, Paulo aos irmãos da cidade de Filipos, no capítulo de número 2, disse: irmãos, de sorte que haja também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Porque Satanás conduz primeiramente o seu povo para cima, para depois lançá-los para baixo. Morte. Prova para mim, Gênesis 11. O povo construiu uma grande torre e eles disseram: vamos subir, vamos reclamar, de sorte que não seremos espalhados pela terra. Envergonhados foram. Deus desceu e confundiu a língua do povo. Lembra de Mateus capítulo 4, quando Satanás levou Jesus para o alto do monte, apresentou a ele as glórias deste mundo, ele fez uma proposta: eu vou te dar tudo se prostrado você adorar a mim. Aí ele refutou: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor Deus adorarás, prostrarás e prestarás culto. Você lembra do capítulo 27 do Evangelho de Mateus e Atos dos Apóstolos 1, 17 e 18? Judas Iscariotes, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, ele enforcou-se num galho de uma árvore alta. Mas Jesus não. Ele primeiro conduz o seu povo para baixo,
baixo, para depois levá-los para cima. Isso é lindo, porque Deuteronômio capítulo 8, ele disse: olha, eu humilhei vocês, eu fiz vocês passarem no deserto, para vocês terem fome, para testar e saber o que estava no coração de vocês. Olha para o Gênesis, você verá, José, antes de ser governador, foi para o calabouço e o lugar era baixo. Daniel foi para a cova dos leões e o lugar também era baixo. Jeremias foi à casa do oleiro e o lugar era baixo. Ezequiel foi conduzido em espírito para o meio de um vale de ossos sequíssimos e o lugar era baixo. Período veterotestamentário não vale só para você, a gente vai para o novo. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que tinha, mas ela disse: olha, eu sou impura, não posso andar no meio da multidão, mas se eu for por baixo e tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Ela se agachou, ela foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, tocou na orla do manto dele e saiu curada. O homem chamado Zaqueu disse: eu tenho baixa estatura, ele não vai me ver aqui, eu vou subir na figueira brava. Veio Jesus na multidão, pensou Zaqueu que não veria, avistou ele e disse: Zaqueu, eu vou na tua casa hoje, me convém pousar lá, a salvação chega no teu lar, mas antes de eu ir lá, primeiro você precisa descer. Desça, Zaqueu. Ai, não gosto de estar embaixo, para mim é desconfortável estar embaixo. Então você não aprendeu nada com Jesus, porque ele nunca teve problema com isso. Só faça uma retrospectiva e você perceberá a verdade. Na primeira vinda ele veio dormir numa manjedoura, que isso, gente? Mas na segunda vinda ele virá, se assentará num grande trono branco e julgará as nações, aleluia. Na primeira vinda ele andou no jumentinho, cria de uma jumenta velha, porque nem digno da jumenta ele era. Mas na segunda vinda ele virá num grande cavalo branco. Você pode dizer aleluia por isso? Na primeira vinda ele foi humilhado pelos homens, hostilizado pelo sistema e abandonado pelos seus. Mas na segunda vinda, disse João em Apocalipse, ele é o Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, a voz é como o som de muitas águas, seus pés são como um bronze polido, ela tão reluzente, seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, seus cabelos mais alvos que a lã, suas vestes são branquíssimas. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro, João pregou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vinda ele virá, você pode crer nisso? Como um leão. Embaixo, 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 embaixo. Eu tenho uma palavra para liberar para alguém que me escuta essa noite. Se você está no vale, está na cisterna, está no calabouço, está no Jordão, celebre o vale, celebre o calabouço, celebre a cisterna, celebre o Jordão, porque é aí mesmo que Deus manterá você, humilhará você, e com essa humilhação ensinará você a amá-lo e a depender dele e deixar de se apegar pelas coisas desse mundo. Eu te convido hoje a não olhar para a direita, esquerda, vanguarda ou retaguarda, só mergulha. Ei, arrando que mergulha. Namã, mergulha. Eu sou poderoso, eu sou condecorado, eu sou respeitado. Mergulha, Namã, que você está na mesma posição que eu. Mergulha. E ele bateu os pés dizendo que não mergulharia em hipótese alguma. Ele poderia ter dado um mergulho só quando o servo do profeta lhe comunicou o recado para ter resolvido o problema, mas o orgulho não permitiu fazer isso. Então bateu os pés, alegando que ele não mergulharia naquele rio que dentro da sua perspectiva era podre, sujo. Para ele não vale. O servo chega então ao lado de Naamã e diz assim: pai, algumas traduções está paizinho, se o profeta lhe pedisse qualquer coisa, o Senhor não faria para receber a cura? Está chamando a atenção de Naamã. Você está perto de alguém aí? De um amigo? Olha para esse amigo, diga obrigada. Agradeça a ele, obrigado. Porque em momentos como esse, Deus sabe quem colocar ao nosso lado. Naamã iria voltar para a Síria, talvez leproso ainda, mas o servo da viagem disse: vai. E eu gosto de observar o contexto da história, porque ele foi cercado de servos desde o princípio, começando pela escrava que foi trazida de Israel para a Síria. Depois o servo do profeta que o recepcionou, e o servo da viagem que disse: se ele pedisse qualquer coisa mirabolante, o Senhor não faria. Como quem quisesse lhe confrontar, dizendo: você não está em condições de exigir nada, mergulha.
E então ele engole o seu orgulho, tira as suas vestes e começa a descer. Mergulha, a primeira não resolve, a segunda não resolve, a terceira, a quarta, a quinta vez. Na sétima vez, eu disse ele levantou purificado. A expressão é essa: Naamã levantou purificado. Não foi na primeira nem na segunda, foi na sétima. Eu gosto disso, porque o número 7 na Bíblia aponta para algo que é pleno, completo e perfeito. Gênesis, Deus criou o universo pelo poder da sua palavra em 6 dias, e do sétimo, tendo se agradado da obra de sua criação, ele quando os filhos de Israel receberam a terra, a cidade de Jericó, a ordem de Deus foi para que eles entrassem na cidade e rodeassem as muralhas. Por quantos dias? E no sétimo dia eles rodassem 7 vezes e as muralhas se derribaram. Princípio do perdão ensinado pelo Cristo, ele disse que deveríamos perdoar uns aos outros 70 vezes. Mulher samaritana à beira do poço de Jacó, pegando água na hora sexta, calor na Palestina, veio Jesus, sentou na beira do poço. A mulher, olhando para ele, me dá um pouco de água, disse Jesus para ela. Como sendo tu judeu, me pedes água, visto que eu sou uma mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se dão. O senhor está me pedindo água? E ele diz assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, se soubesse quem te pede água, tu pediria, e ele lhe daria da água que jorra para a vida eterna. Porque todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais voltará a ter sede, porque rios de águas vivas. Ai, ela, que interessante, eu quero desta água, eu quero beber desta água, mas onde eu hei de pegar esta água viva? Porque o poço é muito fundo. A Jesus, eu te dou. Ok, eu quero, o Senhor vai me dar. Mas antes de eu te dar, primeiro você precisa ir em casa, chamar o teu marido. O número 7 na Bíblia aponta para algo que é pleno, completo e maravilha. Não tenho marido, disse a moça. Dissestes bem isto, dissestes com verdade. Não tenho marido, porque tu tiveste 5. E agora o que você tem não é seu, mas quem falava, conversava com ela. O perfeito chegou para trazer completude, plenitude, transformação, perdão. Agora você está conseguindo entender o porquê dele ter levantado na 7ª vez e ter saído purificado? Gosto disso, purificado. A expressão utilizada pelo autor, e ele saiu purificado, porque o único que tem o poder de nos purificar de toda mancha, de toda lepra do pecado, se chama Jesus. Eu quero aproveitar para pedir para que você se ponha de pé, por favor, neste exato momento. Se ponha de pé agora. O único que tem o poder de nos purificar de toda mancha, de todo pecado, é o Senhor. E sabe o que Ele me autoriza a lhe dizer nesta noite? Mergulhe. Mergulhe no rio da graça que purifica a tua vida. Mergulhe no rio da graça que transforma a tua história. Ela tem o poder de transformar, Amanda? Tem! Ela tem o poder de transformar você. A graça tem o poder de te alcançar e de transformar a tua vida. Se eu falar Moisés, você pensa no legislador de Israel e não no fugitivo que matou o egípcio. Se eu falar Paulo, você pensa no apóstolo dos gentios e não no perseguidor da igreja. Se eu falar Pedro, você pensa no pregador de Atos 2 de Pentecostes e não no homem que negou Jesus 3 vezes. Porque as marcas deixadas pela graça apagam as marcas feitas pelo pecado. A graça redefine a história de quem é alcançado por ela. E a identidade que outrora estava ligada ao opróbrio e à iniquidade é transfigurada, é um testemunho de restauração e glória. Não é a ausência do passado que define a história do redimido, mas é a nova narrativa que Deus escreve sobre a sua história. Ela tem o poder de te alcançar, de te restaurar e de te purificar esta noite. Eu não conheço você, não sei da tua vida, não sei da tua história, das tuas pendências, das tuas dores, eu não sei. Mas eu te digo hoje,
Mergulhe e veja o que Ele tem poder de fazer a partir da decisão que você tomar hoje. Mergulhe naquele que é perfeito para perdoar os teus pecados e para transformar a tua vida. Mergulhe na vida daquele que tem poder de redefinir a tua história. Ele pode. Eu não posso. Eu que falo a você não posso. Mas o Cristo que eu prego pode. E Ele quer fazer isso agora. Eu quero orar por você neste exato momento. Eu gostaria de pedir a você que está me ouvindo agora, que está ao alcance da minha voz, para que você fechasse os teus olhos agora, neste momento. Fecha os teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Oh aleluia. Fecha os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Eu quero convidar esta noite. Eu sei que nós já estamos com um horário um pouco avançado, então vou correr aqui, mas eu não posso ir embora sem fazer este convite a você que me ouve neste momento. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e que deseja se reconciliar hoje. Tu tens a oportunidade nas tuas mãos de decidir sair daqui diferente ou retornar para casa do mesmo jeito. Se você está aqui e quer se reconciliar com Jesus, por favor, levante uma de suas mãos ou saia do seu lugar. Se você for mais ousado e corajoso, eu quero que você saia do seu lugar aí agora, nesse exato momento, e nós iremos clamar pela sua vida. Você que, assim como Naamã, deseja mergulhar no rio da graça de Deus hoje, para ser purificado, transformado e regenerado. Meu convite é para você. Você que está afastado e quer voltar. Meu convite é para você que não conhece o Cristo intimamente, mas que quer confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para viver para Ele para sempre. Tu tens nas mãos a decisão. Naamã mergulhou e foi purificado. Eu pergunto, vai ficar do mesmo jeito? Ou vai tomar a decisão de mergulhar? Sai do teu lugar aí agora. Quero beber